Bem-vindos de volta, para quem não me conhece, eu sou a Lili da Lua de Lili e hoje trago um vídeo um bocadinho diferente daquilo que eu tenho feito nos últimos tempos. Um destes dias lembrei-me de ir à minha playlist dos livros favoritos dos últimos anos. Cheguei a uma conclusão muito interessante. As minhas leituras foram uma espécie de espelho daquilo que eu fui sendo nos últimos anos. Espero que tirem aqui algumas ideias de próximas leituras e vamos a isso. Eu dividi isto por anos, desde 2021 a 2025, e em 2021 o primeiro livro que eu trago como favorito foi o Minha Sombria Vanessa. Eu na altura li este livro em inglês, ele depois mais tarde foi publicado cá em Portugal, mas eu na altura li-o no original. Este livro é um romance psicológico. Nós vamos acompanhar uma mulher que reflete sobre aquilo que foi uma relação abusiva que ela teve, acho que na altura foi na faculdade, com um professor. Nós acabamos por acompanhar como é que o trauma acabou por moldar a vida dela e a personagem deste professor deu cabo de mim, mexeu mesmo comigo, o homem era completamente... Enfim, foi uma leitura que me marcou muito porque ela estava constantemente a romantizar um adulto quando ela na altura não era uma adulta e acho que mostra mesmo muito bem aquilo que é estar numa dinâmica acaba por ser de abuso, e eu amei. Na Terra Somos Brevemente Magníficos. Eu adorei este livro. Esta leitura, eu fui para ela completamente à nora e apaixonei-me perdidamente pela escrita deste miúdo. É a relação entre um miúdo e a mãe. Há uma série de temas por debaixo disso. Há a questão da imigração, há a questão da própria sexualidade e da descoberta da sexualidade dele, há a questão da identidade, de quem é que ele é. Tem uma escrita muito honesta, muito íntima, muito poética e eu adorei este livro. O Desassossego da Noite até hoje é um dos meus livros favoritos de sempre. Foi um murro no estômago. Aquilo que eu tenho mais presente desta leitura é que durante todo o livro eu tinha um aperto no estômago. É um livro muito pesado, provavelmente não é um livro para todos, é muito desconfortável. Fala sobre uma família, acho que era holandesa. Vamos acompanhar uma miúda que vai ter que lidar com muita coisa após a perda do irmão. É um livro sobre solidão, é um livro sobre crescer, é um livro sobre o luto. É um livro, lá está, muito desconfortável, não vai ser para toda a gente, mas é um dos meus favoritos de sempre. Diz-lhe que estás ocupado. Eu adorei este livro. É um livro de entrevistas, de conversas com o Alexandre O'Neill, e nós vamos conhecer aquilo que era o pensamento, a visão cultural e até o humor dele. Eu simplesmente adorei. O Se Fôssemos Vilões é também um dos meus livros favoritos de sempre. É uma espécie de thriller / Dark Academia. Tem crime, tem amizade, tem obsessão. É muito dentro do género do História Secreta, da Donna Tartt, para quem ama esse livro. Muito provavelmente vão adorar este. E este também foca-se muito em Shakespeare, portanto... é assim mais um pormenorzinho que fez com que eu o amasse e até hoje, lá está, é um dos meus favoritos. O Shuggie Bain é mais um dos meus livros favoritos da vida, tal como o Desassossego da Noite, foi um murro no estômago. É uma relação completamente desequilibrada entre o miúdo e a sua mãe e à medida que ele vai crescendo nós vamos acompanhando aquilo que foi a sua vida. Retrata um ambiente de pobreza, acho que era na Escócia dos anos 80, e está muito bem feito. Retrata também muito bem o que é vivermos com alguém numa situação de alcoolismo. É um livro pesado, muito bem escrito, que eu adorei ler. O Storyteller foi um livro que eu gostei muito de ler na altura e que agora, sinceramente, lembro-me de muito pouco sim, mas basicamente é um livro de memórias, uma autobiografia do músico. Lembro-me que gostei muito do livro porque ele mostra-nos a visão do músico, daquilo que foi a sua carreira, a sua vida, todas as histórias mirabolantes nos Nirvana e depois mais tarde nos Foo Fighters. Aquilo que eu gostei muito no livro e não estava mesmo nada a contar foi a escrita e foi um livro que eu gostei muito de ler também na altura. No geral, há leituras muito pesadas, muito emocionais, com temas muito dolorosos, acho que é essa a palavra, é dolorosos. O meu foco em 2021 foi explorar temas como a dor, como a identidade, como a sobrevivência emocional. Acho que foi um ano muito difícil para mim, foi um ano de muitas mudanças, de muitos acontecimentos e eu estava inconscientemente muito interessada
em descobrir o que é que as pessoas fazem com aquilo que lhes acontece, e eu acho que as minhas leituras refletiram muito isso. Em 2022, o meu livro favorito começa logo por ser um livro de desenvolvimento pessoal. A Montanha És Tu. Eu fartei-me de falar sobre este livro, já o aconselhei em vários vídeos. É um livro que fala sobre autossabotagem, sobre todas as formas possíveis e imaginárias com que nós nos prejudicamos a nós próprios, seja lá por que motivo for. É um livro que nos ajuda a transformar estes padrões internos destrutivos que nós possamos ter. Foi um livro muito importante para mim naquela fase na minha vida e é por isso que eu o guardo com tanto carinho. A segunda leitura foi também não ficção, foi A Filosofia Resolve. É um livro que aplica ideias filosóficas à nossa vida do dia-a-dia. É um livro que tem uma escrita muito acessível, muito interessante. Eu adorei ler este livro na época. Onde as Peras Caem foi o meu primeiro livro favorito desse ano de ficção. É um livro que, um bocadinho como o Desassossego da Noite, é um bocadinho mais pesado. É sobre uma miúda na Geórgia que passa assim uma série de dificuldades, não quero entrar muito em detalhes. Aquilo que eu tenho mais presente deste livro é que o ambiente de todo o livro é assim muito pesado, é marcado por uma sensação constante de desencanto, de estagnação, e eu gostei muito do livro na altura. Os Seis de Atlas é um livro de fantasia / Dark Academia, é o primeiro livro de uma trilogia e é muito grande e é incrível. É um grupo de jovens que têm poderes mágicos e que vão estudar ou têm a oportunidade de ir para um sítio muito específico, desenvolver os poderes. É um livro que está muito bem escrito e eu amei estas personagens. Fé, Esperança e Carnificina, eu adorei este livro na altura que o li e ainda hoje o guardo com muito carinho. É um livro de entrevistas ao músico, em que ele fala muito não só da sua carreira, do processo criativo, mas depois da própria vida pessoal e familiar. Para quem não sabe, o músico perdeu um filho. Há muitos temas em relação à questão daquilo que é imaterial, em relação ao espiritual, em relação à fé que ele foi desenvolvendo ao longo do tempo, que eu achei muito interessante as perspectivas dele e adorei ler este livro. Ensaio sobre a Alma e a Loucura. Até hoje foi um daqueles livros que realmente mudou a forma como eu encaro a vida, as pessoas, tudo. É um ensaio filosófico sobre a natureza da mente humana, sobre aquilo que realmente é ou não é a loucura, e mudou para sempre a forma como eu encaro uma série de coisas. Foi dos livros mais interessantes que eu já li, no sentido de me trazer uma perspectiva que nunca me tinha chegado antes, e isso é raro, honestamente. Eu adorei, se tiverem a oportunidade, leiam. A Casa no Mar Cerúleo, eu sinto que sou provavelmente uma das pessoas que mais fala neste autor e neste livro no Booktube em Portugal. Eu apaixonei-me perdidamente por ele. Tudo o que há traduzido em português eu li, mas este realmente foi a minha estreia e mudou até a forma como eu encaro um certo tipo de literatura. É um livro da fantasia, mais do que uma fantasia, é um livro sobre pertença, sobre aceitação, sobre empatia, com personagens mágicas hilariantes. É um daqueles livros que vocês, à medida que estão a ler, estão a sorrir e que vocês terminam e têm, sei lá, o peito cheio de luz. É uma delícia, e se nunca leram assim uma fantasia que vos deixe a sorrir sozinhos, experimentem, porque é inacreditavelmente bom. A Casa Holandesa foi um romance que me marcou muito pela forma como é contada esta história, e aqui vamos explorar uma relação entre irmãos, uma família, a questão do trauma, a questão de tudo aquilo que é vivido e a forma como é absorvido de formas diferentes por diferentes pessoas. É um livro muito bem escrito. Se tiverem a oportunidade e gostam destes romances mais familiares, é um excelente livro. 2022 quis ler muito sobre o comportamento humano, sobre esta questão do luto, do sentido da vida, da reconstrução. Li também muito mais desenvolvimento pessoal, filosofia. Foi um ano em que procurei leituras que me dessem alguma estrutura, e foi realmente um ano de leituras muito boas. Em janeiro de 2023 li aquele que se ia tornar um dos meus livros favoritos de sempre, Os Miseráveis, do Victor Hugo. É um daqueles clássicos incríveis. Ele é grande, mas não se deixem assustar. É um livro que tem tudo. Tem romance histórico, tem crítica social, escreve personagens inacreditáveis, inesquecíveis, aborda a questão da pobreza, da justiça, da Revolução Francesa. Para quem gosta de clássicos da literatura e nunca leu o Victor Hugo,
experimentem, porque o homem era um verdadeiro gênio. O Sempre Vivemos no Castelo, da rainha do terror gótico. Eu já tinha lido alguns livros dela anteriores a este, e este, de facto, de todos, é o meu favorito. É um clássico de terror muito, muito bem escrito. O Finding Me, eu li este livro no original em inglês. A Viola Davis é uma das minhas atrizes favoritas, portanto eu tinha mesmo muita curiosidade em saber mais sobre ela. Não sabia grande coisa sobre a vida pessoal dela, e realmente o que eu descobri neste livro é um livro complicado, porque ela teve um início de vida muito difícil, muita negligência, todos os tipos de abuso, pobreza, ela passava mesmo mal, e chegar onde chegou é muito interessante a reflexão que ela faz. É um livro de superação, mas eu não sinto que ela romantize de todo o seu percurso, e é realmente uma inspiração este livro, eu amei. Os Três, da Valérie Perrin, foi o primeiro livro da autora que eu li, entretanto li os outros todos. A escrita da Valérie Perrin é absolutamente viciante, e este livro em particular é o meu favorito ainda hoje. Estas três personagens são completamente apaixonantes, a época em que eles viveram também, e depois o facto de haver aqui um mistério que realmente tem um plot twist gigante no fim, fez com que fosse de longe um dos meus livros favoritos da época, e até hoje é um livro incrível. O Magnolia Parks, eu já nem me lembrava destes livros. Eu, na altura, li os livros todos desta coleção e adorei. É uma coisa assim muito leve, muito divertida, muito dramática. Imaginem um Gossip Girl da atualidade. É uma miúda famosa, riquíssima, inglesa, que se apaixona por o bad boy lá do grupo dos amigos dela, e depois eles estão sempre a acabar e a começar. É super tóxico, mas ao mesmo tempo tipo, é tão divertido, que na altura era provavelmente aquilo que eu estava a precisar, e eu diverti-me muito, muito a ler isto. O Olá Linda é um livro que fala sobre uma família, que fala sobre uma série de irmãs, à medida que elas vão envelhecendo, as voltas que aquilo dá. É um livro que explora os laços, principalmente estes laços entre irmãs, o que é sacrifício, a felicidade dos recomeços, mas é um livro que não é de todo leve, tem temas que para mim foram trigger na altura, e está muito, muito bem escrito. O Pachinko é um livro grandinho também, que entretanto foi adaptado, e vocês têm a série caso queiram ver. Vamos acompanhar várias gerações, uma família coreana que acaba por depois emigrar para o Japão, e todas as dificuldades que esta família vai atravessar. Fala muito sobre imigração, sobre discriminação. É um livro que tem muitos temas pesados, difíceis, e está incrivelmente bem escrito. E finalmente o Demon Copperhead é um dos meus livros favoritos até hoje da vida. É uma espécie de recontar deste livrinho aqui do Charles Dickens. É um livro que fala muito sobre dependência, sobre pobreza, sobre resiliência. Tem personagens completamente incríveis. A escrita desta senhora é absolutamente inesquecível. É um livro grande, mas é épico. Em 2023, eu acho que foi o ano em que eu li livros maiores. Quase todos os livros que eu mencionei aqui são mesmo muito grandes. Foi um ano em que li muito sobre famílias, sobre gerações, sobre sistemas, e foi também o ano em que eu percebi que o contexto conta tanto como a história pessoal. Em 2024, há aqui uma novidade nos meus livros favoritos, uma novela gráfica, Finalmente o Verão. Na altura que eu li este livro, li-o sem qualquer tipo de expectativa, e eu acho que foi exatamente isso que fez com que eu ficasse tão vidrada na história. É um livro sobre o crescimento, sobre uma adolescente, sobre dinâmicas familiares, sobre segredos e, sobretudo, sobre descoberta emocional. É um livro muito bonito, tanto pela escrita como pela ilustração. E se gostarem de novelas gráficas, espreitem esta. O Intermezzo, da Sally Rooney. Adorei este livro, adorei estas personagens, apaixonei-me perdidamente. Eu já tinha lido alguns livros dela e não gostei assim e por aí além. Este é realmente o meu favorito da autora. Nunca leram nada da Sally Rooney? Ela normalmente ou é amada ou é odiada. Tem sempre personagens com muitos problemas emocionais, personagens que é fácil nos identificarmos, mas também é muito fácil não gostarmos destas personagens, porque elas são até demasiado humanas. Neste funcionou muito bem para mim, e eu adorei a história deste livro. As Irmãs Blue, eu também fui para este livro com algum receio, porque eu tinha lido Cleópatra e Frankenstein da autora e não gostei nada. Este adorei. É um livro sobre, já não sei se elas são 3 ou 4 irmãs, todas elas muito diferentes, com vidas muito diferentes, com problemas muito, muito diferentes, que acabam por estar muito ligadas, porque uma das irmãs falece muito jovem, e então elas
Basicamente são obrigadas a lidar com uma série de questões e é um livro muito bem escrito, muito mais maturo do que o outro, que eu simplesmente adorei. O Mártir é provavelmente até hoje um dos meus livros favoritos também. Tem uma escrita muito específica, muito diferente, uma narrativa poética até. Neste livro nós vamos acompanhar um homem suicida e ele explora temas como o desejo, como a fé, como esta procura de significado para a nossa vida, e eu adorei este livro. Eu li A Água do Lago Nunca é Doce numa altura em que andava a ler muita literatura de autores italianos e eu simplesmente adoro. Há um tom na literatura italiana que eu simplesmente amo. Aqui também vamos acompanhar uma adolescente e o livro é basicamente um romance social sobre desigualdade, sobre pobreza, juventude e sobretudo uma raiva e uma revolta interior gigante, e eu adorei este livro. Utopia é um livro de não ficção que é um clássico, não é? É um muito antigo. Quando eu li o livro já o andava a namorar há anos e nada me estava a preparar para eu gostar tanto dele. Eu sinto que foi um daqueles livros também que mudou para sempre a forma como eu vejo uma série de coisas. Quando ele foi lançado, o propósito seria criticar a sociedade da época, mas a verdade é que ele acaba por ainda hoje ser muito atual, e a forma como ele escreve esta sociedade ideal, esta sociedade utópica, fez-me realmente pensar que nós estamos muito longe sequer de estarmos a meio do caminho. Tirei aqui umas ideias que para mim poderiam ser execuíveis se houvesse vontade política, e que é mesmo muito interessante. O Contrário de Nada é um livro completamente frito, completamente diferente de tudo aquilo que eu já tinha lido até ali. É um romance experimental sobre solidão, sobre vidas. Há uma série de personagens completamente desconectadas que ao mesmo tempo se conectam. Se gostam assim de uma coisa meia fora, mas incrivelmente bem feita, espreitem, vale muito a pena. A Tirania do Mérito é um dos meus livros favoritos da vida. Foi um dos livros que realmente eu senti que mudou a minha vida. É um ensaio político. Critica este ideal da meritocracia e as desigualdades sociais e políticas que acontecem um pouco por todo o mundo. Ele vai dar muitos exemplos mais americanos até, mas é um livro realmente que eu sinto que toda a gente devia ler, porque vai mudar completamente a vossa visão sobre a vossa vida, sobre o contexto em que estão inseridos, sobre o vosso país, até sobre política. É inacreditavelmente bom e lê-se muito bem, é muito acessível. E finalmente o Senhor Apoteose. Eu ri-me muito a ler esta novela gráfica. Cada vez mais eu amo novelas gráficas francesas, eu sinto sempre que são as minhas favoritas. Aqui vamos acompanhar um rapaz que é super azarado e que simplesmente deixa de tentar o que é que seja porque acha que está amaldiçoado e que só ele é que lhe acontece tudo. É um livro muito sobre autossabotagem, mas principalmente é hilariante. Tem muito humor negro para quem gosta, portanto, se tiverem a oportunidade, espreitem, porque é muito divertido. Em 2024 sinto que comecei a entrar aqui em leituras um bocadinho mais políticas, sem dúvida nenhuma. Deixei de querer tanto acompanhar personagens em que eu me focava mais no que é que aconteceu às pessoas, para me começar a focar um bocadinho mais no porquê é que o sistema permite que isto aconteça às pessoas. 2024 foi realmente um dos melhores anos da minha vida. E foi um ano muito importante, foi um ano de desconstrução, não só em termos de leituras, como mesmo a título pessoal. E finalmente, leituras favoritas de 2025. No ano passado eu li 3 livrinhos daquele que se viria a tornar um dos meus escritores favoritos. Ele tem um tom muito honesto, muito confessional. Normalmente são romances autobiográficos, onde ele denuncia a violência, a desigualdade social, a origem da classe. São livros muito interessantes e eu simplesmente apaixonei-me perdidamente. Depois passamos para a Catarina e a Beleza de Matar Fascistas. O texto da peça de teatro é um livro incrível. Vamos acompanhar uma série de pormenores, tanto da escrita da peça como depois de backstage em palco, mas a peça está muito bem escrita. É qualquer coisa. Os temas e a crítica que este livro faz, eu não estava mesmo nada à espera. Fui assim apanhada completamente. É um livro que aborda, obviamente, esta questão da resistência ao fascismo, mas é também um livro sobre ética, sobre política. É inacreditavelmente bom. Se tiverem a oportunidade, leiam. A História das Ideias é mais um livro de não-ficção. É um ensaio político sobre aquilo que foi a evolução das grandes ideias que vieram mudar o mundo. É um livro que também aborda a questão das estruturas do poder, que me ensinou muitas coisas, que me fez querer ler outras obras, outros autores, e por isso foi um dos meus favoritos do ano passado. O Palácio de Gelo é um clássico, agora não vos sei dizer se é sueco, se é dinamarquês, mas é ali para o norte da Europa. Inclusive os miúdos dão na escola.
E é um livro sobre o crescimento de uma miúda, sobre amizade, sobre luto. É um livro muito diferente de tudo aquilo que eu já li, muito frio, muito minimalista, muito simbólico, um livro que nos deixa completamente gelados e tem um poder gigante, é incrível. Se tiverem a oportunidade, leiam. O Bom Mal, da Samantha Schweblin, não é um livro para toda a gente. Esta escritora tem assim uma escrita muito perturbadora. E este é um livro sobre diferentes contos, em que ela explora coisas inquietantes, coisas estranhas, coisas sombrias do nosso dia-a-dia, e é por isso que tem um poder de ser tão desconfortável, de ser tão horrível, mas ela tem uma escrita que eu não consigo comparar a nada, que é absolutamente deslumbrante, portanto, se tiverem a oportunidade, espreitem também. O Som e a Fúria é também um clássico que veio para partir completamente a minha cabeça em duas. Foi o livro que provavelmente mais mudou a forma como eu encaro a escrita. O William Faulkner era um gênio da palavra, a forma como ele escrevia. Não é fácil de ler, vou já dizer. Este livro é sobre uma família, mas cada capítulo tem um ponto de vista diferente e não é fácil nós entrarmos no tom, na fluidez da cabeça destas personagens, principalmente porque uma das personagens tem uma deficiência. Portanto, é um livro muito complexo de ler, não é um livro de leitura fácil, mas foi dos livros mais bem escritos que eu já li na minha vida e que realmente é assim uma ambição literária gigante que me deixou assim tonta. Muito, muito bom. E finalmente A Picada da Abelha. Eu li este livro mesmo no final do ano passado, em dezembro. Não tinha qualquer tipo de expectativa para este livro e não estava nem a contar com o plot twist final, nem com todo o livro. É um livro muito forte, muito bem escrito, que por acaso até tem aqui algumas semelhanças com Som e a Fúria. É também uma família que entra em colapso e nós também vamos acompanhar as perspectivas dos diferentes elementos da família. Para mim foi uma leitura super viciante e ele não é assim tão pequeno quanto isso. Se tiverem a oportunidade, leiam, porque é mesmo muito, muito divertido, é super viciante. Senti que as minhas leituras do ano passado, não sei, foram assim leituras de confronto. Foram leituras também exigentes, não só em termos emocionais, como de própria leitura. Eu quis exatamente ir à procura de coisas mais exigentes, que me obrigassem também a dar um bocadinho ao pé. Com isto tudo, cheguei à conclusão que realmente nós somos pessoas que estamos continuamente a mudar, a evoluir, e ainda bem. Sinto que nos últimos 5 anos comecei a tentar por perceber aquilo que era a minha dor, para depois tentar perceber quais é que eram as dores do mundo e agora tentar lidar com a complexidade destas duas coisinhas. E cheguei a uma conclusão que é assim, na verdade eu sempre soube, eu sempre gostei de livros mais profundos, com temas mais pesadotes. E realmente aqui, olhando para trás, para os meus últimos 5 anos, eu tenho esta tendência a procurar coisas mais viscerais, mais perturbadoras, e então se calhar faz algum sentido eu daqui para a frente começar a procurar ou tentar equilibrar, não substituir de todo, mas tentar equilibrar com leituras um bocadinho mais leves, um bocadinho mais otimistas, com uma visão assim mais luminosa do futuro, que eu também não quero estar constantemente sempre a ser sugada assim para uma coisa muito pesada, não só de desconforto e tragédia o mundo anda de todo. Por isso quero ver se começa assim a ler coisas mais levezinhas e sinto que já estou aos pouquinhos a tentar fazê-lo. Espero que tenham gostado deste vídeo, espero que retirem aqui algumas ideias e, por favor, digam-me aqui em baixo nos comentários quais é que são assim os 5 livros favoritos dos vossos últimos 5 anos. Eu amo que me recomendem livros, portanto, esta é a vossa oportunidade. Deixem-me aqui em baixo nos comentários. Se gostaram do vídeo, por favor, não se esqueçam de deixar um like, partilhar com os amigos, subscrever o canal caso ainda não o tenham feito. Beijinhos e até à próxima segunda-feira.